Pneus. A gente quase nunca para pensar neles, né? Mas no fim do dia, são eles que conectam o carro ao chão. Eles aguentam o peso, dão a tração, enfim, são essenciais. Mas e aí, o que acontece quando eles começam a se desgastar? É isso que a gente vai descobrir agora, mergulhando de cabeça no ciclo de vida de um pneu. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos entender o dilema do pneu. Depois, vamos ver como estender a vida dele com o rodízio. Em seguida, a gente entra na segunda vida do pneu, que na reforma, entendendo as regras e os tipos que existem. E por fim, a gente junta tudo isso para ver como ter rodas mais inteligentes, seguras e sustentáveis. Então, vamos lá. Primeira parte, o dilema do pneu. Porque, olha, o desgaste é um problema que vai muito além de ter que comprar um pneu novo. Tem muito custo escondido aí. Isso já nos leva direto para essa pergunta: qual é o verdadeiro custo de um pneu que já deu o que tinha que dar? A resposta, como a gente vai ver, passa por segurança, pelo bolso e até pelo impacto no meio ambiente. Um pneu desgastado é um perigo e não é pouco. A capacidade de frear fica comprometida, a estabilidade do carro vai para o espaço e o risco de um acidente, principalmente com chuva, aumenta demais. E os sinais são bem claros: sulcos muito rasos, aquele desgaste que come mais um lado do que o outro, bolhas, rachaduras, tudo isso é alerta vermelho. E só para lembrar, rodar com sulcos abaixo de 1,6 milímetros não é só perigoso, é infração grave de trânsito. Ok, entendemos o problema. Agora, como a gente pode lutar contra ele? Vamos para a nossa segunda parte, que fala de uma solução bem simples e eficaz, o famoso rodízio de pneus. Agora, um ponto que é crucial entender: o rodízio é uma medida preventiva, ou seja, ele serve para garantir que todos os pneus se desgastem por igual. Ele não vai consertar um pneu que já está com desgaste irregular, mas vai evitar que isso aconteça ou piore, prolongando a vida de todo o conjunto e mantendo o carro seguro. E como se faz esse rodízio? Bom, depende muito do tipo de tração do veículo. Na maioria dos carros, que tem tração dianteira, a regra é: os pneus de trás vão para frente, cruzando de lado, e os da frente vão para trás, em linha reta. Se a tração for traseira, o desenho inverte. E para carros 4x4, o mais comum é fazer um X, cruzando todos eles. Certo, mas de quanto em quanto tempo? A recomendação geral dos especialistas é fazer o rodízio a cada 5.000 a 10.000 quilômetros. Mesmo que, olhando, pareça que está tudo bem, é super importante seguir esse intervalo para manter o desgaste equilibrado desde o comecinho. Agora, vamos para a nossa terceira sessão. Se o rodízio é aquela prevenção que todo mundo pode fazer, a reforma é uma solução em outra escala, uma escala industrial. É a chance de dar uma segunda vida para o pneu, algo muito comum, principalmente em frotas de caminhão. Essa frase resume a ideia de forma perfeita. Muitos pneus, em especial os de carga, já são feitos pensando na reforma. A carcaça deles, a estrutura interna, é super robusta, feita para durar muito mais do que a primeira camada de borracha. E o primeiro benefício é direto no bolso. Para uma empresa de transporte, por exemplo, onde pneu é um dos maiores custos, poder economizar de 30% a 50% em cada um faz uma diferença absurda no fim do mês. Depois vem o impacto no meio ambiente, que é impressionante. Pensa só. Cada pneu de caminhão que é reformado evita que 57 litros de petróleo sejam usados para fabricar um pneu novinho em folha. É uma economia de recursos naturais gigantesca. E esse gráfico aqui mostra o ganho na prática. Um pneu de carga novo roda, em média, uns 120 mil quilômetros. Com uma única reforma, ele pode chegar a rodar 220 mil. É quase o dobro da vida útil, ou seja, menos pneu jogado fora e muito mais eficiência. Muito bem, agora vamos entrar na nossa quarta parte para desmistificar esse processo. O que é, afinal, a reforma de pneus e quais são os tipos e as regras que existem para isso? Explicando de um jeito bem direto, reformar um pneu é trocar a sola dele, a parte de borracha que se desgasta, para que a carcaça, que ainda está ótima, possa ser usada de novo. O foco é em veículos pesados, porque a estrutura de aço deles é forte o suficiente para aguentar várias vidas. E não é tudo a mesma coisa, não. Existem 3 tipos principais de reforma. A recapagem é a mais simples, troca só a banda de rodagem, aquela parte que encosta no asfalto. A recauchutagem vai um pouco além, trocando a banda e também os ombros do pneu. E por fim, a remoldagem, que é a mais completa de todas, refazendo toda a parte de fora, incluindo as laterais. E o que essa imagem mostra é fundamental. Reforma de pneu não é um consertinho de borracharia. É um processo industrial super complexo, cheio de tecnologia, para garantir que o pneu reformado seja tão seguro e eficiente quanto um novo.
E é claro que existe lei para regulamentar tudo isso. Uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, deixa tudo bem claro. É proibido usar pneu reformado em motos e veículos parecidos. Também não pode usar no eixo da frente de ônibus e micro-ônibus. Já para caminhões, está liberado, mas com regras. O pneu tem que ter a marcação reformado bem visível e os indicadores de desgaste, para garantir a segurança e a qualidade. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, rodas mais inteligentes, seguras e sustentáveis. É aqui que a gente amarra todas as pontas e vê o resultado de todo esse cuidado. Esse esquema aqui é genial para mostrar a diferença. Sem a reforma, o ciclo é linear. A gente extrai a matéria-prima, usa o pneu e joga fora. Fim. Com a reforma, a gente entra na famosa economia circular. O ciclo de usar e reformar fica se repetindo, o que adia e muito o momento do descarte. No fim das contas, o ganho ecológico é absurdo. Reformar um pneu economiza cerca de 70% em materiais, além de diminuir bastante a emissão de CO2 e o consumo de água. É a indústria e a sustentabilidade andando de mãos dadas. Então, a mensagem que fica é bem clara. Seja com um simples rodízio feito na hora certa ou com um processo industrial de reforma, cuidar bem dos pneus é uma das atitudes mais inteligentes que se pode ter. Traz benefício para a segurança de todo mundo, para o bolso e, claro, para o nosso planeta. E para fechar, fica aí essa reflexão. Será que cada pneu que está rodando por aí está sendo aproveitado ao máximo, tanto pela economia de quem o usa, quanto pela saúde do planeta? Parar para pensar nisso pode mudar completamente o jeito como a gente enxerga as rodas que nos levam para lá e para cá.